Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas. Olá, gente, tudo bem? Deus abençoe. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de São Marcos no Coube. Vamos só fazer uma memória, do último episódio. A gente viu que eles voltaram, que eles foram presos e voltaram e queriam que o padre Coube se refugiasse, mas ele falou que não, que ele ficaria ali em Nepomuceno, que ali era o seu lugar. E agora nós vamos dar continuidade a um episódio dessa série que se chama Coração Aberto e Mãos Abertas. Eles foram soltos às 7 horas da manhã, Ficaram muito felizes, mas ao mesmo tempo muito preocupados, Exaustos. E eles se dirigiram a pé para o convento franciscano de Varsóvia. E depois de Varsóvia eles chegaram a Nepomuceno. E lá foi uma situação bem triste, porque estava tudo destruído. Uma imagem que tinha sempre na porta do convento, que era uma imagem de Nossa Senhora, estava vazio, a imagem estava destruída. E também os locais onde eles faziam as publicações, as impressões e tudo mais, também estava bem destruído. Porém, Padre Coube olhava tudo aquilo e ele não desanimava. Por mais que fosse uma situação desanimadora de fato, ele sempre transformava mais uma vez a situação com um ânimo novo e uma empolgação e uma motivação que contagiava aqueles que estavam com ele. Uma das coisas que abalou muito São Maximiliano Kolbe, também como os frades que foram libertados, é que naquele tempo a Polônia havia 10.217 sacerdotes, Mas de um em cada 3, ou seja, um total de 3.646 acabavam em campos de concentração. Desses 2.647 eles morreram durante todo somente este período. Isso sem contar as centenas, os milhares de vidas de consagrados, de freiras, de missionários e de leigos, que estava sempre à frente do trabalho na igreja. Então, Padre Kolbe, ele sabendo dessa situação, ele ficou muito triste. No caminho, quando ele voltava de Varsóvia para a Nepomuceno, então passava esse filme na cabeça dele, porque ele tomou conhecimento disso tudo, E Padre Kolbe era tão otimista que ele olhou toda aquela destruição e ele viu que pelo menos as paredes estavam em pé. Então eles tinham onde ficar. E isso era incrível. A situação que ele tinha passado, ele estava bem sereno e seguro de si. Parecia que ele tinha total controle sobre a situação, de como que isso se encaminharia. Isso impressionava muito os irmãos deles da cidade da Imaculada. E outra coisa muito interessante também é que quando o Kolbe chegou, as máquinas, os maquinários novos que eles tinham comprado para estampar a revista, de Nepomuceno, essas máquinas os alemães tinham levado todas embora, só deixou aquelas máquinas mais antigas, mais antiquadas, Só que Padre Kolbe, uma coisa muito interessante, como é que ele via a milícia da Imaculada? A milícia da Imaculada não se resumia apenas no estampar revistas, mas ele fazia, a cada situação que ele encontrava, ele fazia uma nova realidade da milícia da Imaculada. Então ele usava aquela nova realidade, para poder evangelizar. E eles começaram a restaurar para dar continuidade ao trabalho deles. Então era como se não deixar o desânimo abater, ou aquela situação aparentemente triste que esfriasse, alguma coisa assim. O Padre Kolbe estava sempre motivando. Mas e outra coisa muito interessante também, segundo os testemunhos de alguns frades, o Frei Pelágio, por exemplo, ele fala que quando o Padre Kolbe chegou e viu aquela situação, ao voltar da prisão e ver aquela situação, em vez de ele entrar em desespero, ele não entrou em desespero, mas ele estava perfeitamente sereno e senhor de si mesmo. Mas já falei isso, já. Repetiu. Não tem problema. Não tem problema, se deu um corte essa partezinha que eu já falei. Vai, pode continuar.
E uma das coisas mais interessantes também é que ao chegar em Epocla 9, uma das primeiras coisas que eles foram observar era a capela onde estava o Santíssimo Sacramento. Né? Qual foi a atitude de São Maximiliano Kolbe? Em colocar em ordem toda aquela bagunça, mas a primeira coisa que ele fez foi organizar turnos para que o Santíssimo Sacramento não ficasse sozinho. Né? Então, de hora em hora, tinha 6 frades que ficavam ali para orar, para rezar, né? Como se fosse uma vigília de adoração, né? Para recompor, né? Para colocar em ordem aquele espaço sagrado que era a capela, aonde o sacrário tinha sido profanado. Então, ele junta os frades para que aquele momento possa ser reconstruído espiritualmente. Isso é muito importante porque a vida espiritual é o que sustenta, né, tanto um padre, um religioso, um missionário, e eles, fazendo esse horário de adoração, eles também restauraram a imagem de Nossa Senhora, que estava quebrada, para já colocar no lugar onde era devido dela. Então, eles tinham muito esse zelo com aquilo que é o sinal de pertença e espiritualidade para eles. Depois de ter organizado tudo isso, uma preocupação dele o mais urgente era alimentar, né? Sem perder um segundo na sua vida, ele empenhou-se imediatamente e com sucesso em alimentar e proteger o rebanho, né? Um rebanho que crescia à medida que agora não havia mais ataques aéreos. E aos poucos os frades voltavam, até o seu número alcançou 349 frades. E ele não ficou quieto. Ele colocou esses frades para trabalhar, para alimentar aquela multidão de pessoas que estavam assim em casa. E os alemães, eles deram uma ordem que eles só poderiam acolher lá na Cidade da Imaculada 70 pessoas. Porém, Padre Kolbe tinha um coração muito gigante e as mãos abertas para o trabalho, como é o tema desse episódio. Então ele registrou 70 pessoas de fato, porém o que eram acolhidos era muito mais, que não estava registrado para eles não serem assim penalizados. Com essa, o Padre Kolbe, então, ele fez um pedido às autoridades do tempo que em Epocla 9 fosse o convento central para os frades naquele momento. Na verdade, essa era uma forma inteligente de Padre Kolbe juntar, né, mais frades ali. Então, tendo em Epocla 9 como convento central, como um coração dos frades naquela região, então ele poderia recolher mais de 70 frades. Que inteligência, né? Muito esperto. E ao mesmo tempo, ao recolher esses frades, uma coisa muito bonita que ele fez, que aquele trabalho que começasse a se desenvolver ali em Epocla 9 não fosse apenas para aquela região, mas para todo o país da Polônia. Nisso, ele receberia a autorização, porque ele estava prestando ao serviço não somente para aquela área geográfica, mas para todo o país. E ele empregava essas pessoas, né, colocava essas pessoas dentro do convento, dando uma função para cada um. Então, nos testemunhos, fala que eles eram mais de 400 lá no convento, e eles, cada um, tinha uma função específica para ajudar a movimentar e ajudar na organização da Cidade da Imaculada. Com isso, os invasores, né, os alemães, não podiam impedir com que eles pudessem trabalhar. Exatamente. Olha, ele pensava muito longe. Aí nisso ele organizou oficinas, né, vários tipos de oficinas, como tinha uma oficina para consertar bicicletas, né, que querendo ou não ajudava ao redor da cidade, ao redor da Cidade da Imaculada. Isso mesmo, Depois ele tinha também, né, outros tipos de trabalho, né, que beneficiava os moradores da região. Por exemplo, tinha oficina que arrumava máquinas agrícolas, tinha uma sapataria ali que soltava sapatos, né? Enfim, tantas coisas que ele... E uma coisa que é muito interessante, né, que eu acho que deveria ser feito isso
conosco hoje, né, com a população em si, que é acostumada a receber tudo de mão beijada. E aqui ele dava um ofício, ele ensinava as pessoas, então elas tinham uma utilidade, elas não ficavam só no receber. Então, além de receber, eles valorizavam porque eles se esforçavam para manter aquilo. Um detalhe muito importante que a gente percebe é que os alemães, eles obrigaram também os frades, né, São Maximiliano Kolbe, a cuidar de uma leiteira. Isso que eu ia falar também. É muito legal isso aí. E qual foi a atitude de Maximiliano Kolbe? Aceitou com carinho, com amor aquela missão. E eles, além do leite, né, eles faziam os produtos como de laticínio, né, o queijo, eles produziam. E isso, mais uma vez, alimentava não só os alemães, que eram os soldados que cuidavam dali, né, que cuidavam não, né, que monitoravam, mas também os moradores ali da Polônia, que era das cidades vizinhas da Cidade da Imaculada. Tinha oficina de arrumar carro, tinha oficina de arrumar relógio, ixi, olha, ele usava tudo isso aí, viu, gente, para poder que o estilo da milícia pudesse acontecer ali. E de um testemunho que vem, fala que o padre Maximiliano Kolbe também preservava as instalações do convento para que não caísse em mãos estranhas. Enquanto montava tudo isso, depois de registrar os 70 frades permitidos, apelava continuamente para que Nepomuceno pudesse ser residência legal de todos os frades. Lembra aquele fato anterior? Exatamente. É a inteligência, então ele pensava longe. Vamos, também a questão da obediência, né? Olha, nós vamos sim, vamos fazer aquilo que está pedindo para a gente, mas vamos colocar isso ali como uma inteligência, como prudência e inteligência do Espírito Santo. E além de todas as oficinas que foram citadas, né, eles tinham a Cruz Vermelha, que acolhiam os soldados que estavam feridos, cuidavam deles para que pudessem restituir a saúde e quem sabe voltar também para a guerra. Os civis, né, que eram atingidos pelas bombas também, né? Também, todos eles. Segundo os testemunhos, Padre Kolbe cuidava também dos doentes. Teve um frei que sofreu de depressão e ele relata que Padre Kolbe para ele foi uma mãe, que ele sempre estava indo lá cuidar dele, ficar com ele, ver como que ele estava. E isso era muito especial para ele, porque uma pessoa que sofre com depressão, ela precisa de atenção, precisa de carinho, precisa ser escutada, precisa que falem com ela. Então o Padre Kolbe fazia esse papel e despertava os sentimentos maternos desse outro frei. Então o Padre Kolbe era como Nossa Senhora, como nos convida também a ser como Maria. Frei Lourenço Papinski, um dos frades que viveu com ele também no Japão, quando ele voltou do Japão, ele trouxe um monte de relógios e trouxe uma quantia de dinheiro também, né? A mãe de Frei Lourenço tinha ficado doente, já era bastante idosa, e ele foi pedir a Maximiliano Kolbe se ele podia dar uma parte daquele dinheiro para a recuperação da saúde de sua mãe. Padre Maximiliano Kolbe, consultando os seus superiores, porque Padre Kolbe não tomava nenhuma decisão sem consultar o seu superior. Quando o Padre Kolbe voltou, o Padre Kolbe, então, ele voltou com uma decisão muito interessante.